estão colocando dentro dos condomínios um problema que não é do condomínio. Quando você compra um sofá maior que a sua sala, você pede para o condomínio ampliar a sua sala? Sejam bem-vindos a mais um Condomínio Soluções, o programa que trata do dia a dia condominial. E o tema de hoje, logo após a vinheta. Estamos de volta e antes de iniciarmos o nosso programa, pedimos que se inscreva no nosso canal e ative o sininho para ficar por dentro das atualizações dos programas, da Conde TV, do nosso. E também deixe de hypar, né, como diz o nosso amigo Walter. Hoje estamos sem o Valtinho deu cane nós hoje. E também gostaríamos de agradecer os nossos patrocinadores, a SimHub, que mexe com sistemas de monitoramento de caixa d'água, de bombas, e também a Vende Perto, que é o mercado autônomo. Obrigado pelo patrocínio, obrigado pela confiança. E antes de entrarmos no nosso tema, né, nós temos um convidado, daqui a pouquinho o Montu vai apresentá-lo. Vamos dar sequência aí no atendimento à audiência, já que o Walter hoje deixou a gente na mão. Vamos ter que fazer isso nós mesmos. Estou até com meus óculos aqui. Ficou bonito, ó. Ficou elegante. Não enxergo nada. Vamos dar então início ao nosso atendimento à audiência de hoje. Esse foi um comentário de um programa nós gravamos sobre mercados autônomos. A pessoa que fez o comentário é o Dom Felipe, @DomFelipe3343, ou seja, Dom Felipe. E fez a seguinte pergunta: boa noite, é possível ser abordado o tema de seguro para responsabilidade civil do síndico e sua necessidade no dia a dia? Parabéns pelo programa, vocês são uma referência. Alain, Porto Alegre. Bom, essa é a pergunta do Alain e, para responder essa pergunta, vamos aproveitar o novo quadro que nós estaremos estreando hoje com o nosso parceiro Rui, que também fará parte aqui do nosso quadro de patrocinadores. O quadro chama... Síndico Seguro sabe tudo. É isso. Se você é um síndico seguro, você tem que saber tudo, né? Tá vendo? Esse é o nosso novo quadro. Síndico Seguro sabe tudo. Vamos ver. Oi, pessoal do programa Condomínio e Soluções da Conde TV. Aqui é o Rui, do Síndico Seguro Sabe Tudo, corretor de seguros que já atuou como síndico especializado no segmento condominial. Vou falar aqui do seguro profissional e os enganos desse seguro. O seguro profissional do síndico não dá cobertura ao condomínio. O seguro ele é do síndico. Vou dar exemplos, tá? O síndico desapareceu com dinheiro. O seguro não vai resolver isso. O síndico contratou uma empresa que não resolveu. O seguro não cobre isso. O síndico contratou uma empresa que recebeu o dinheiro e desapareceu. O seguro também não resolve isso. Esquece, porque a culpa nesses casos não é do síndico. Então vamos lá. O seguro vai proteger você, síndico. Caso você cometa um erro, uma falha, uma imperícia, uma imprudência e causar o prejuízo a alguém decorrente da atividade profissional que você executa, que ao contrário de colocar o seu dinheiro do bolso para ressarcir o prejuízo que você causou, essa apólice vai indenizar a você, síndico, por um ato danoso praticado por uma falha na profissão. Bom, muito bom o conteúdo, Rui. Obrigado, Rui, por ter falado desse importante tema, né, sobre seguro de responsabilidade civil. É algo fundamental para quem atua como síndico profissional. E dando andamento aí no nosso tema de hoje, com o nosso querido Ricardo Montu. Vamos lá, é com você, Ricardão. Obrigado. Só reforçando, né, hoje o nosso William Bonner, do Condomínio Soluções, o nosso querido amigo de vida e de programa aqui, de bancada do programa, Walter Pérez não está conosco hoje. Um abraço para você, Walter. Esperamos ansiosos tê-lo novamente aqui conosco nas próximas edições. E hoje nós estamos aqui também com um grande amigo, Cristiano Pandolfi, né? Cristiano é advogado, titular do escritório Toledo e Pandolfi, é também secretário da Comissão Especial de Direito Imobiliário da OAB São Paulo, né? Condominial. 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 Comissão Especial de Direito Condominial
da OAB São Paulo, é também vice-presidente da ANACOM, né, Associação Nacional dos Advogados Condominialistas. Dos Advogados Condominialistas, é isso aí. E está conosco aqui para tratar hoje de temas importantes. O tema de hoje é um tema bastante polêmico, trata sobre carregadores elétricos, ainda está efervescente o tema. Demais, né? demais. Muitos condomínios precisam aí decidir qual o melhor caminho para a implantação, e esse acaba sendo um direito, obviamente, do condômino, e uma obrigação do condomínio. Até onde é essa obrigação? É onde muitos esbarram aí, né? A dúvida sobre permitir ou não, sobre promover ali as instalações, o custo dessas instalações. Então, isso tudo tem gerado muita dúvida, ainda muita polêmica no meio condominial, né? E aí a gente vai tratar disso, aproveitar todo o conhecimento aqui do Cristiano. Cristiano, seja bem-vindo, muito obrigado pela presença, por dispor do seu tempo de vir conosco aqui tratar sobre esse é um prazer estar aqui. Estou muito contente em participar, obrigado pelo convite, me sinto muito honrado em poder contribuir com um pouquinho do nosso conhecimento aí, da experiência do dia a dia, além da parte técnica. Eu acho que é importante quem está na linha de frente, né, na trincheira ali mesmo do dia a dia, ouvindo os condôminos e os síndicos e enfrentando os problemas para a gente poder debater aqui e assim construir uma jurisprudência um pouco melhor, uma adequação um pouco melhor. Muito obrigado pela oportunidade, viu? É um prazer. E vamos lá, vamos direto ao ponto. Os veículos elétricos hoje, a comercialização está em crescente demanda, né? E óbvio, os condomínios são afetados diretamente por isso. 1, 2, 5, 10 veículos, 10 moradores adquiriram veículos elétricos e chegam no condomínio e questionam: e aí? Preciso instalar meu carregador, né? Como é que a gente está enxergando isso, Cristiano? Os veículos elétricos são uma realidade, isso aí não tem como a gente negar. O crescimento é absurdo, né, nos últimos anos, então já existe e a gente tem que olhar para isso. Eu, particularmente, vou separar aqui a minha opinião pessoal do que vem acontecendo na legislação. Quero ouvir as duas. Então, é um pouco polêmico sempre a minha posição. Eu acho que estão colocando dentro dos condomínios um problema que não é do condomínio. Então, veja, eu sempre gosto de usar como analogia o seguinte ponto. Se você compra um apartamento que a sua vaga é P e você adquire um veículo grande, GG, sei lá uma caminhonete, você precisa vender teu carro e comprar um veículo P para colocar na tua vaga, ou o condomínio só aumentar a vaga para você guardar seu carro G? Pois é. A partir do momento que você sai da sua casa para comprar um veículo elétrico, sabendo que no seu condomínio não tem esse sistema de carregador, você tem que carregar o carro fora, ou você precisa obrigar o condomínio a colocar lá um sistema de carregamento de carro elétrico? Então, eu particularmente acho que esse problema está sendo inserido nos condomínios e não faz parte dos condomínios. Eu acho que a tecnologia está aí, eu não sou contra o avanço da tecnologia, acho que os empreendimentos novos que contam com esse equipamento, com esse conforto, é muito legal, mas você, por imposição de lei, principalmente agora, no estado de São Paulo, que veio uma lei em 2016 agora, perdão, 26, trazendo essa obrigatoriedade para os condomínios para poder dizer não, eles já têm que contratar um laudo e muitas vezes gastar 10, 15 ou talvez até mais do que isso para poder falar não, sendo que os condomínios não conseguem, às vezes, muitos deles nem cumprir aquilo que obrigatoriamente precisa ser cumprido por questão de orçamento, é você trazer um ônus excessivo demais a toda a massa condominial por conta de 1, 2 ou até 10 no universo de 100, 200 apartamentos, enfim. Então, eu acho que essa discussão ela está dentro dos condomínios, mas não deveria estar, né? E nem sempre porque existe uma lei que é fácil de cumprir a legislação. Sim. Então, para mim, a lei ela ainda é muito polêmica, sem entrar na questão aqui da sua constitucionalidade, se é constitucional, se não é, porque a gente tem aí uma lei estadual interferindo em norma federal. Então, enfim, acho que
vai acabar uma hora ou outra ainda isso aí culminando na sua inconstitucionalidade. Mas esse é um outro assunto para um outro tema. Acho que, para resumir aqui, estamos discutindo algo que não deveria estar dentro dos condomínios. Legal. Sabe uma coisa? Você fez uma analogia interessante, né? É o veículo que precisa se adaptar à vaga ou a vaga que tem que se adaptar ao veículo? Muitas vezes eu uso um estratagema semelhante, né? Quando você compra um sofá maior que a sua sala, você pede para o condomínio ampliar a sua sala, né? Você não compra um sofá maior do que a sua sala, né? Para colocar no apartamento. E é muito semelhante a essa dinâmica das vagas e em especial do carregador. Mas a questão é que o carregador, na verdade, a lei que nós enfrentamos hoje, que foi publicada recentemente, ela não obriga o condomínio diretamente, né? Ela fala que o condomínio não pode proibir. Tem uma diferença entre esse comando legal aí, porque aí tem todo um tratamento, né? Você mencionou o laudo, e aí muitos síndicos se perdem nesse contexto. Eu não posso proibir, mas de que maneira eu posso organizar isso? Vamos tentar traçar um direcionamento para essa solução. Pelo que está na lei, falando de São Paulo, o condomínio não pode proibir sem uma justificativa técnica plausível. E o primeiro passo que ele tem para poder dizer sim ou não é contratar um laudo de engenheiro elétrico para entender se o condomínio tem infraestrutura para receber, seja 1, seja 2, seja 3. E a lei ainda avança, né? Que ela fala que cabe ao condômino detentor de vaga privativa. Perfeito. Então, essa diferença aqui é super importante porque, no meu entendimento, vaga privativa é aquela que tem matrícula individual. Dá para a gente estender isso para aqueles condomínios que a vaga não tem matrícula individual, mas que as vagas são fixas? Poderia, até por analogia. Mas não é a aplicação direta da lei. Mas não é a aplicação direta da lei. Para mim, privativa é aquelas unidades que têm matrícula individual. Então, para aqueles síndicos que querem usar um argumento para proibir, já pode utilizar essa brecha. Então, não poderia... bom, se a vaga não for individual, ou pelo menos de uso privativo, aí a lei já afasta o direito desse condômino em querer instalar. Então, a hora que você vai olhar para a lei... que ela fala vagas que tem sorteio, né? Essa acabou. Essa não tem como. Para esses condomínios, a única possibilidade que vai existir é encontrar um local no condomínio ali para instalar carregadores que sejam de uso coletivo. Então, rodízio, então, enfim, você encontra uma área no condomínio lá, né, que é possível você instalar, e aí nós temos uma outra questão. Se essa área for utilizada de uma outra forma e tiver o uso de mudança de destinação de área, então vai precisar convocar uma assembleia, um quórum qualificado para mudança de destinação de área. Além disso, por óbvio, perceber quais são os custos ali envolvidos, também aprovar esses valores para ver se os condôminos querem ou não colocar esse equipamento no condomínio. Gente, vamos deixar aqui um ponto bem importante. Instalar carregadores de veículos elétricos nos condomínios, por óbvio que vai, se não valorizar a propriedade, melhorar a sua comercialização. Porque a quantidade de veículos elétricos que estão vindo aqui que eu digo no Brasil, né, é gigantesco. Então, por óbvio que se você vai comprar um apartamento que não tem e um que tem, e eles se equiparam ali em metragem, em valores, e o que um oferece, outro oferece, e você vai comprar um que tem, é claro que vai melhorar a comercialização. Sim. O que eu sou absolutamente contra é você impor por força de lei que o condomínio tenha que gastar, tenha que colocar a mão no bolso dos condôminos, e muitas vezes condomínios deteriorados, condomínios precisando de reformas, melhorias e tudo mais. Agora você tem que obrigar quase que o condômino ali, e não é outra coisa, não é uma opção do síndico contratar esse laudo, basta que ele receba um requerimento, uma solicitação de um condômino, que ele vai ter que contratar, não tem jeito. Então, desculpa, pode falar. Não, pode concluir. Então, só para concluir aqui,
O que eu sou contra é que você obrigue. Mas é claro que se os condôminos quiserem, não só podem, como devem melhorar cada vez mais a infraestrutura do condomínio. Essa discussão, para mim, ela vem lá de trás, quando a gente encontra, por exemplo, imóveis que não têm ar-condicionado. Por quê? Porque o prédio não tem infraestrutura para receber vários equipamentos. Então, para mim, não é uma discussão nova. Eu, por exemplo, sou um cara que não compro um apartamento num prédio que não pode ter ar-condicionado. Eu nem compro, porque eu sinto necessidade. Para mim, não é um equipamento de luxo, é um equipamento necessário. E tem muitos apartamentos, a gente encontra vários que não pode instalar. Eu tenho alguns. Né? Então, por que o ar-condicionado nunca ninguém fez toda essa pressão, digamos assim, para que os condomínios fossem obrigados, bastasse uma unidade querer instalar, e com os veículos elétricos está acontecendo dessa forma. Então, aí tem um detalhe importante que diferencia, que a gente já vai tratar. Mas a questão do carregador elétrico é um benefício hoje inegável aos condôminos. Existe um outro benefício inegável também aos condôminos, que é a implantação de um mini mercado, de um mercado autônomo dentro da sua estrutura. E falando nisso, dá uma olhada nesse vídeo aí, que a Vende Perto preparou, e tem um recado para você. A Vende Perto é a melhor opção em mini mercados e padaria para condomínios e empresas, com mais de 350 lojas próprias. Praticidade e conveniência ao alcance do seu condomínio. Bom, retomando aqui, Cristiano, você fez uma analogia interessante também, uma comparação em que eu entendo ter uma pequena diferença aí para esse tipo de implantação. O ar-condicionado, obviamente que depende de uma disponibilidade de demanda elétrica dentro do condomínio para que possa ser autorizado, e a questão do carregador para veículos elétricos. Existe uma tecnologia importante e que é necessário enfatizar, é que hoje as estruturas para a implantação de carregadores de veículos elétricos contam com um dispositivo de balanceamento de carga, né? Que a gente não consegue, obviamente, utilizar para o ar-condicionado, né? Isso tem trazido aí um olhar diferenciado para os síndicos que precisam implantar esse tipo de estrutura, né? Sem falar do custo, que a gente já pode conversar até sobre essa estratégia logo na sequência, mas o balanceador de carga permite a cada condomínio, avaliando a sua estrutura, a expectativa de implantação ou de aquisição por parte dos proprietários de novos carregadores, que você entregue a possibilidade de fazer isso. Por que eu digo isso? Um condomínio com 100 unidades, hipoteticamente. Você faz o laudo e ali se atesta a capacidade de implantação de 15 carregadores de veículos elétricos. Isso significa que, na sua capacidade máxima de carga, você consegue instalar 15 carregadores, né? Estou limitado a 15? Não estou, né? O fato é que se daqui a 5 anos eu tiver 30 veículos elétricos e tiver que ter 30 carregadores, eu vou ter essa capacidade de carregamento reduzida em 50%. Isso se todos os veículos forem ligados ao mesmo tempo, correto? Então eu tenho 15 carregadores, a capacidade para 15, mas instalo 30. Se todos estiverem ao mesmo tempo, eu vou, ao invés de carregar em 2 horas, vou carregar em 4 horas, né? Então isso tem possibilitado aos condomínios uma análise, uma folga nessa análise. Isso porque, se eu tiver 30 veículos, eu não terei 30 ao mesmo tempo, né? E também não todos os dias. Então, isso tem facilitado essa conta, né? Então, com o passar do tempo, as pessoas estão aí tendo condições de criar cenários para se adaptar melhor. Aí entra um outro problema, o custo, né? O custo da implantação, porque na medida em que o condômino precisar arcar com o custo da implantação, até onde vai esse arcar com o custo? Porque você tem o custo do carregador individual e você tem uma estrutura que é geral, que é o que se recomenda, que o condomínio arque com uma estrutura geral. Agora, faz sentido todos os condôminos arcarem com um custo que será
utilizado por apenas 10 unidades? Né? Como que isso... Então, para mim, não faz o menor sentido você impor, né, esse custo a todos os condôminos. No meu entendimento, quando você pega aqui em São Paulo, que o condômino poderá, às suas expensas, instalar, eu penso que se o condomínio precisa de uma infraestrutura de R$100 mil, de R$150 mil, de R$200 mil, para mim, esse condomínio que solicitou está obrigado a arcar com toda essa infraestrutura, mesmo que isso vá favorecer aos demais, porque ele está solicitando. No meu entendimento, o que eu defendo é que não pode os condôminos serem obrigados a arcar com esse valor, seja através de rateio, ou mesmo que tenha dinheiro no caixa do condomínio, porque um ou dois solicitou. Agora, se você leva essa questão para uma assembleia, e a assembleia, por maioria ali, e entendo que nesse caso, se não for interferir, por exemplo, em áreas comuns, se for apenas tratando ali da questão do investimento por si só, eu penso que um quórum simples resolva essa questão, porque é a vontade da maioria. Se os condôminos, na sua maioria, quiser instalar, aí eu penso que está tudo certo, está ok. Agora, o que eu não acho justo é por imposição, né, você levar esse valor elevadíssimo para os condôminos. Você entende isso como uma benfeitoria? Eu entendo que seja uma benfeitoria. Penso que sim. Penso que sim. E dentre aquelas classificadas pelo Código Civil, útil, necessária, voluptuária... Então, já enfrentou isso? Então, ainda não cheguei a enfrentar no meu dia a dia, nunca tive questionamentos nesse sentido, mas eu penso que vai trazer uma benfeitoria, mas não para o todo, né? Não para o todo, ela traz de forma isolada. E a gente nem sabe ainda se lá na frente, por exemplo, vai 100% dos condôminos terem veículos elétricos, ou se, muito embora, terão veículos, porque a gente também tem que pensar o seguinte, hoje em dia muita gente opta por não ter veículos. Sim. Então, se você pensar em questões voluptuárias, aí realmente você precisa de um quórum qualificado, inviabiliza, né? Mas se você pensar numa benfeitoria útil, aí para mim o quórum é um quórum simples. É um quórum simples. E aí fica aberto o tema aqui, com certeza vão ter debates sobre isso, enfim, e nós advogados e síndicos e administradores e todo mundo que está na cadeia condominial vai criando ideias e firmando posicionamentos para poder ver como é que a nossa jurisprudência, ou se eventualmente vai ter alguma mudança na legislação que trate desse assunto em específico. É útil, mas não é útil a todos no primeiro momento. Sim. Né? Já que estamos falando de problema, você não quer ter problema com falta de água ou desabastecimento? Procure a SimHub, dá uma olhada nesse vídeo. Síndico, não espere faltar água. Com a SimHub, você assume o controle total de caixas, reservatórios e bombas d'água. Muita economia para o condomínio e toda tranquilidade para o síndico. Venha já para a SimHub! Retomando aqui, Cristiano, supondo, né, a gente sabe que carro elétrico aí é uma tendência, mas existem alguns riscos, né, principalmente em caso de incêndio. Então, digamos que o condômino ele opte por instalar esse veículo, né, na sua vaga e tal, e esse veículo pegue fogo ou tenha algum incidente. Né? Embora o condomínio, nós falamos isso já em outros programas, sobre seguro, etc., mas sabemos que normalmente quem causa o dano, né? Como que fica nesse caso? A responsabilidade é do condomínio ou é do condômino? Bom, detesto falar isso, mas depende. Né? A gente não tem como a gente não usar essa palavra, porque certamente numa situação dessas vai ter uma perícia, enfim, entender aonde aconteceu as falhas, mas eu penso que se o condomínio opta, vamos continuar no tema de carregadores. Se o condomínio solicitou, se o condomínio opta por instalar, por óbvio que ele vai ter que contratar uma empresa séria. E um detalhe aqui, gente,
a prerrogativa da contratação da empresa, eu defendo que continua sendo do condomínio. Não é o condômino que escolhe qual empresa que vai contratar. Né? E aí o síndico vai solicitar ali sempre a RT, um projeto elétrico, enfim, e se em decorrência dessa instalação ocorreu um incêndio, penso que o condomínio ali vai ser responsabilizado com ação de regresso em cima da empresa que cometeu eventual falha, por isso que sempre vai depender da situação. Agora, se foi, por exemplo, o carro do condômino que teve um problema, a gente pode trazer a responsabilidade para o condômino. O que eu tenho defendido, tem carregador ou não tem carregador, e orientado os meus síndicos, é que informem as companhias de seguro que nos condomínios já tem veículos elétricos. Ah, mas só tem um. Não importa. Você documenta com a companhia de seguro, pergunta para ela o que ela precisa para continuar tendo a cobertura necessária, se vai fazer um adendo na apólice, se cada veículo que tiver adicional precisa ser informado ou não. As companhias não têm se posicionado nesse sentido. Elas têm ido no condomínio, têm feito uma vistoria e faz um adendo na apólice, cobram um valor adicional, porque o grande problema dos veículos elétricos, e aí eu estou repetindo aqui o que os bombeiros falam, tenho tido muito contato com o pessoal do corpo de bombeiros também, é que esses veículos não apagam. Esse é o grande problema. Esse fogo não apaga. Ah, mas os veículos, a combustão também pegam fogo. Pegam, mas eles apagam com água, eles apagam com algum outro tipo de... químico. Exatamente. Agora, o elétrico não apaga e chega a atingir até 1000 graus de temperatura. Então, assim, pode ser devastador. E a gente sabe que, estatisticamente, pouquíssimos pegam fogo. A gente tem visto aí. Mas também já tem notícias em outros países de garagens inteiras e prédios inteiros destruídos por incêndio de veículos elétricos. Então, o problema não está só nos carregadores, está também nos veículos. Eventualmente, pode ter algum veículo com problema que pode se incendiar, e aí, por óbvio que ele vai incendiar outro veículo a combustão, e se tiver outro elétrico vai ser incendiado. Então, assim, é importante informar as companhias de seguro. Eu tenho um vídeo aqui, uma pena que não dá para mostrar para vocês. Não sei se tem como mostrar. Aí, se der, eu abro aqui meu celular e mostro de uma garagem no Guarujá, que é de um amigo meu, que mora lá, que pegou fogo em baterias de bicicletas elétricas. E se vocês verem a proporção do que aconteceu lá, foi algo assim, não foi uma tragédia, por pouco, em coisa de 4 minutos, a garagem estava completamente cheia de fumaça. Porque era comum lá que os condôminos carregassem as baterias na garagem, tinha muitas tomadas, e uma delas entrou aí em curto, enfim, começou a pegar fogo, e uma coisa absurda. E detalhe, essa fumaça é tóxica. Então começou a subir a fumaça para os apartamentos, e pessoas começaram a passar mal, teve que evacuar o prédio. Então não é só a temperatura, você também tem problema respiratório ali, que você pode acabar desmaiando, enfim. Então, voltando para o tema do seguro, eu acho que os síndicos, para ter segurança na gestão, precisam informar as seguradoras, e elas têm ido nos condomínios, têm feito adendos, e aí aumenta ali a cobertura. E a responsabilidade vai depender, de fato, de como que foi ocasionado o problema. Né? Se foi ocasionado pela instalação que o condomínio contratou, se foi ocasionado pelo veículo que estava com defeito, e aí vai depender de laudo, perícias e tudo mais. Hoje tem aumentado bastante as vendas, né, de veículos elétricos. E é interessante essa orientação, porque muito se vislumbra o problema com a presença do carregador e não necessariamente com a presença do veículo elétrico, mas faz bastante sentido de fato. Tá bom, Cristiano, estamos encerrando. Eu sei que o assunto é extenso, daria aqui horas e horas de discussão. O programa tem prazo para encerrar e foi bom ter você aqui para compartilhar um pouquinho dessas soluções. Eu agradeço, muito obrado. Viu? Comenta como que o pessoal te acha aí nas redes, o seu Gente, escritório. vocês me acham lá no meu Instagram, @CristianoPandolfiADV,
O meu escritório é o Toledo e Pandolfi, Sociedade de Advogados, também tem nosso site lá, www.toledopandolfiadvogados.com.br, e no LinkedIn eu sou Cristiano Pandolfi, tá certo? É isso. Obrigado, Cristiano. Obrigado pela viu? presença. Obrigado eu. O programa se encerra por aqui. Tratamos hoje, mais uma vez, sobre questões relacionadas aos carregadores de veículos elétricos. Peço que você curta, compartilhe aí o nosso programa nas redes sociais, envie o link para os amigos, dê o seu hyper, não deixe de compartilhar também com hyper para integrar isso nas plataformas. Lembrando que o nosso programa também está nas plataformas de podcasts, e até o próximo programa. Conde TV. Informação de qualidade e credibilidade é aqui.